Olá, estamos ao vivo nesta noite, dia 16 de junho de 2020, para fazermos uma live juntamente com os irmãos do Centro Espírita Amigos pela Fé. Para quem não conhece, fica na zona norte de São Paulo, bairro Jardim Brasil, bem próximo do bairro onde eu nasci, onde eu me criei, e foi com muita alegria que recebi aí o convite do nosso querido amigo, o Duílio, que inclusive foi meu vizinho, a gente morava na mesma rua, e depois de 50 anos é que a gente veio se encontrar, né? E veio se encontrar justamente pela doutrina espírita, porque ele é dirigente desse centro, do Centro Espírita Amigos pela Fé, e então nós temos aí a honra de fazermos palestras com eles lá pessoalmente, mas agora devido à pandemia, devido à quarentena, nós não temos condições de estar presentemente lá no centro que ele dirige, mas estamos aqui virtualmente fazendo uma palestra online para falar sobre o Evangelho de Jesus. Então, é muito gratificante estar com todos vocês. Quem estiver online, estou vendo que tem uma pessoa online, não sei quem é. Deixa eu ver se eu consigo descobrir. Temos duas pessoas, mas eu não sei quem são. Não tenho ideia de quem são, não aparece aqui para mim. Mas o que importa é que nós estamos aí à disposição da espiritualidade e temos feito um trabalho de divulgação da doutrina espírita de forma modesta, clara, porque a nossa intenção não é nos tornarmos pessoas famosas, de jeito nenhum. É simplesmente passar o pouco que a gente conhece para as pessoas. E ainda mais nessa época de pandemia, nessa época de quarentena. Então, o que acontece? As pessoas estão entrando em depressão. Tem muita gente entrando em depressão. Por quê? Porque estão trancafiadas dentro de casa, praticamente não podem sair e não podem fazer seus passeios, suas viagens, visitar os amigos, enfim. Acabam muitas vezes entrando em depressão porque ficam o dia todo dentro de casa. Então, o que eu costumo aconselhar para essas pessoas? Deixar a depressão de lado. Aproveitem esse tempo para aprender mais sobre a doutrina espírita. Quer a oportunidade melhor que essa? Então, vamos aproveitar esse tempo justamente para pegarmos as obras da codificação kardeciana, as obras de Kardec. Vamos ler os livros, são 5 livros da codificação kardeciana. Então vamos ler esses livros para ganhar um pouco de conhecimento, até porque a doutrina espírita, ela exige conhecimento, ela exige estudo, exige leitura. Então, nada melhor do que aproveitarmos essa época de pandemia, essa época de quarentena, para que a gente possa ganhar conhecimento. E, da minha parte, o pouco que eu sei, eu me proponho também a passar para as pessoas por meio das lives. É o que nós estamos fazendo. Estou vendo aqui a Cida Nilma, estou vendo. Aqui eu conheço pela foto. Tem um que está de máscara aqui, que a foto está pequena, não dá para identificar quem é. Mas sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live com a presença de todos vocês. Espero que seja uma noite gratificante para vocês, porque para mim já está sendo. O dia já começou gratificante só de saber que estaria com vocês logo mais à noite, agora à noite, né? E amanhã cedinho, amanhã às 9 horas, estarei fazendo uma outra live. Aí é um trabalho que eu comecei no domingo passado. Comecei um trabalho juntamente com um grande amigo lá da cidade de Sacramento, Minas Gerais, a cidade de Eurípides Barçanufo. Então esse grande amigo, o que ele faz? Ele faz o evangelho todos os dias às 9 horas da manhã.
Então, como ele estava fazendo isso sozinho, ele pediu a ajuda de outras pessoas, de pessoas que se dispusessem a falar e fazer essas lives. Uma dessas pessoas fui eu, e ele me convidou no domingo passado, foi a primeira vez que eu participei, e interessante que eu não o conheço pessoalmente, eu acabei conhecendo a semana passada pela rede social, apresentado por um outro amigo, e assim nós nos propusemos a falar um pouco sobre o Evangelho e ele acabou gostando, de forma que amanhã, dia 17 de junho, quarta-feira, às 9 da manhã, estarei fazendo o Evangelho junto com ele, ao vivo também. Mas aí já não vai ser na minha página, vai ser na página dele. Quem quiser maiores detalhes, aí depois entre em contato comigo pelo Facebook ou pelo WhatsApp e eu passo as informações. A Cida, eu sei que ela já sabe como é que faz para assistir, porque ela já assistiu no domingo passado. E então, as pessoas que não sabem como assistir a live de amanhã, é só entrar em contato comigo, Facebook ou WhatsApp, e eu passo então as coordenadas para vocês. Será um trabalho muito gratificante de falar sobre o Evangelho também, porque esse nosso irmão de Sacramento estava fazendo isso sozinho e agora, graças a Deus, já conseguiu muitas pessoas para ajudá-lo nessa divulgação do Evangelho. Tanto que todos os finais de semana de junho e até a metade de julho já estão preenchidos com palestrantes novos. E eu, então, me propus, já que no final de semana tem muita gente para falar, então me propus a falar durante a semana junto com ele. Amanhã, então, será o meu dia e no resto da semana será ele. Quinta e sexta também será ele, tá bom? A gente estará aí, faltam 3 minutinhos para que a gente possa começar a nossa live, tá bom? E vamos conhecer um pouco sobre os ensinos de Jesus, também de Emmanuel, trazido pelo nosso querido Chico Xavier, tá bom? Então, estou vendo aqui o do Ilho, já reconheci pela foto. Tem fotos aí que não dá para a gente identificar, que está muito pequeno. Então, não tem como identificar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui pela tela. Agora estou vendo. Do Paulo Henrique Pignatari, o Pignatari, né? É o nosso amigo, trabalhou comigo. Tive a honra de trabalhar com ele. É meu vizinho aqui de Bragança, eu moro em Atibaia. O Edson Soares, agora que estou reconhecendo aqui o Edson pela máscara. A Lica Matos e a Rejane também, que trabalhou comigo e tenho um carinho muito grande por ela também, por uma excelente profissional, né? E assim como o Pignatari também, ambos da área de fisioterapia, tá? Agradeço bastante aí pela presença de vocês, pelo apoio de vocês. É um trabalho que a gente faz já há alguns anos, tem 23 anos que nós fazemos palestras nas casas espíritas, sempre falando sobre o Evangelho de Jesus, tá bom? Tenho 29 anos de doutrina e 23 anos de palestras, tá bom? Mas isso não me torna uma pessoa melhor que vocês, não, de forma nenhuma, tá? Então, todos nós aqui estamos em aprendizado, justamente para nos melhorarmos e chegarmos algum dia ao reino celestial. Então a minha proposta é falar sobre o pouco que eu conheço, passar para vocês e ajudá-los nesse sentido, tá bom? Não que eu seja melhor que ninguém, não. Todos nós somos aprendizes do Evangelho, tá bom? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos na caminhada evolutiva. Não existe ninguém melhor que ninguém aqui. Tá bom? Somos todos um time só, tá? Falta um minutinho para a gente começar. E a hora que eu for começar, eu vou fazer uma prece inicial, fazer uma vibração e logo a gente já começa a nossa live, tá bom? No final também eu vou fazer uma vibração e uma prece final para que a gente possa ter uma noite repousante, uma noite agradável e cheia de satisfações e felicidade, tá bom? Bom, deu 20 horas, vamos começar agora então a nossa live. Peço a todos vocês que fechem os seus olhos nesse momento, mantendo a mente ligada em Jesus de Nazaré, nosso Mestre maior,
que está feliz por essa reunião que estamos fazendo pelas redes sociais, está feliz por estarmos usando o tempo para conhecermos um pouco mais sobre os teus ensinamentos, os seus ensinos, o seu evangelho. Mantemos também em nossa mente o nosso mentor espiritual, esse espírito guia que nos acompanha nessa jornada terrena. Agradecendo também a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador do Universo, pelo dom maior que nos deu, o dom da vida, a inteligência e o livre-arbítrio, para que nós pudéssemos escolher o caminho para chegarmos à perfeição relativa, para chegarmos a ser espíritos puros, assim como Jesus já o é há muito tempo. Vibramos pelo nosso imenso Brasil, para que possa ser bem governado, para que tenhamos bons políticos, bons administradores e que o povo também possa apoiar os administradores no sentido de que nós possamos evoluir cada vez mais como país, como nação. E também os governantes de todos os países, enviamos as nossas vibrações para que possam trabalhar pela paz, pela união das diversas nações e também para que possam trabalhar pela saúde mundial, já que estamos passando por essa pandemia. Então, que tenha esperança e a certeza de um novo amanhecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos agora, então, com 14 pessoas aí online para aprendermos um pouco sobre Jesus. Nossa proposta para hoje é falar sobre o seguinte tema: casa espiritual. Casa espiritual. Então, esse tema, na verdade, é um dos capítulos do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, um livro de Emmanuel e Chico Xavier. Tá? Então, é um capítulo do livro que a gente vai conhecer e em cima disso nós vamos então ter o nosso bate-papo da noite. E começa assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Essa é a epístola, a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tá? Então, Simão Pedro diz que nós somos pedras vivas e que somos edificados casa espiritual. Então, esse tema, esse título, casa espiritual, diz respeito a nós, diz respeito a cada um de nós como ser humano, como espíritos que somos encarnados. E agora, então, Emmanuel começa as suas explicações, o seu capítulo. Ele diz que cada homem, cada ser humano é uma casa espiritual. É uma casa espiritual em contínua modificação para melhor. Ou seja, nós fomos criados simples e ignorantes por Deus para que, por meio do livre-arbítrio, chegássemos à perfeição relativa. E nós estamos sempre em modificação, em transformação para a nossa melhoria moral e espiritual também. E continua Emmanuel dizendo, aqui é interessante que ele começa a fazer nesse capítulo uma comparação entre a casa de alvenaria, que a gente mora, a residência, e a casa espiritual, que é o nosso corpo físico, que somos nós, tá? Então, nessa comparação, ele diz que existem casas ao abandono, existem casas em ruína, existem aquelas que são sufocadas pela erva daninha, e também existem aquelas que são redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Continua ele fazendo a comparação, dizendo que existem edificações relaxadas, inquilinos que sequer se prestam a tirar o lixo
desprezível dessas casas. Existem também moradias fantasiosas que por fora tem uma fachada muito bonita, mas por dentro é uma desorganização total. Vejam que ele faz essa comparação das casas de alvenaria, a residência, com o nosso corpo físico. Veja que tudo isso também ocorre conosco. Porque muitas vezes nós deixamos de cuidar de nós mesmos, deixamos de cuidar do nosso corpo físico e também deixamos de lado a questão espiritual. E aí, muitas vezes, nós nos colocamos em situações difíceis e não sabemos como resolver. Então vejam como a inteligência de Emmanuel fazendo essa comparação da casa espiritual que somos nós com a casa de alvenaria onde nós moramos. E continua ele nessa comparação. Existem casas que estão sob hipoteca. Por quê? O dono precisou de um dinheiro emprestado, foi até o banco, mas não tinha nada para ofertar ao banco como garantia. Ele oferta então a sua casa, tá? Como hipoteca. Se não pagar, perde a casa. E Emmanuel também nos coloca aí uma advertência. Raras são as residências totalmente livres, que estão em constante renovação para melhor. Tá? Então, raras são as pessoas que estão cuidando, não só do corpo físico, mas também do lado espiritual, para a sua melhora, para a sua evolução moral e espiritual. E aqui estamos, não é só para gozar a vida, estamos aqui para aprender e colocar em prática tudo isso. Então, Emmanuel continua o capítulo dizendo que nós devemos refletir sobre essas palavras de Simão Pedro, quando diz que nós somos pedras vivas, como edificação. E diz também que a lição de Jesus, ela é o material de construção e de reconstrução da reforma integral da casa íntima, ou seja, da nossa casa espiritual. É por meio de Jesus, dos seus ensinos, que nós vamos fazer a nossa reforma, a nossa reformulação, para chegarmos algum dia ao reino celestial. E Emmanuel continua dizendo que muitas vezes os alicerces das casas, eles são abalados pelo tempo. E aí, o que o dono da casa faz? A casa de alvenaria, ele vai ter que reformar essa casa, certo? Então, isso também acontece conosco no transcorrer da nossa vivência aqui na Terra. Muitas vezes nós precisamos ser chacoalhados, abalados para nos corrigirmos. E esse chacoalhão muitas vezes vem por meio da doença. Já pararam para pensar que quando a gente adoece, aí a gente tem um tempo para refletir naquilo que nós estamos fazendo de errado? Repararam nisso? Muitas vezes é o tempo que nós temos de nos afastarmos das atividades do cotidiano, da academia, do trabalho, do estudo, para nos refazermos fisicamente, tomando os medicamentos, fazendo os tratamentos, e temos esse tempo para refletir sobre a nossa vida. O que nos levou àquela situação? Então é um tempo de reflexão. A doença, ela vem justamente para nos alertar de que alguma coisa nós estamos fazendo de errado e o corpo físico está reclamando. Portanto, o Cristo, ele é o restaurador da casa espiritual dos seres humanos. É por meio dele que nós vamos fazer essa restauração. Emmanuel também diz o seguinte, que o cristão sem reforma íntima, sem aquela reforma interna, ele dispõe apenas das plantas do serviço. Aqui, novamente, ele faz aquela comparação das duas casas, de alvenaria com a casa espiritual. Tá? Ora, se eu tenho uma planta feita por um engenheiro, a planta de uma casa, eu deixo essa planta em cima de uma mesa lá, ela por si só não vai fazer nada, a casa não vai se erguer só com a planta não vai fazer nada. Eu tenho de arregaçar as mangas e começar a erguer os alicerces, as paredes, para que a casa possa ficar pronta algum dia. No nosso caso, no caso da casa espiritual, esse arregaçar as mangas é praticar o amor
e também a caridade, fazer o bem ao nosso semelhante. Aproveitar essa encarnação para aprender, compreender, internalizar e colocar em prática. Emmanuel diz também que o discípulo sincero é aquele que atinge a luz do Senhor, atinge a luz do Mestre Jesus em favor de si mesmo, ou seja, ele atinge essa luz para ele mesmo ser iluminado. E assim Emmanuel termina o seu capítulo. Interessante que esse livro, Vinha de Luz, e o livro Palavras de Vida Eterna, ambos de Chico Xavier e Emmanuel, cada capítulo na verdade é meia folha só. É bem curtinho. Só que, em poucas palavras, Emmanuel, de uma forma bem inteligente, ele coloca muito ensinamento. Então, vamos agora começar a falar sobre esse capítulo. O que Emmanuel coloca nesse capítulo, a gente vai agora, então, para uma reflexão. Como Simão Pedro e Emmanuel afirmaram, essa casa espiritual é quem? Somos nós mesmos. Nós representamos a casa espiritual. E para quê? Para algum dia chegarmos à perfeição relativa. Eu sei que tem pessoas que não são espíritas e estão assistindo, então eu tenho de explicar isso. Todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos nós partimos do zero, tá? E a meta, o objetivo de Deus é que nós cheguemos à perfeição relativa. A perfeição relativa, tá? Que é o grau máximo que o espírito pode chegar em sua caminhada evolutiva. Então, para que nós cheguemos a essa perfeição relativa, nós devemos fazer uso da nossa inteligência e do livre-arbítrio que Deus nos deu. Tá? E aí o livre-arbítrio, que é? A vontade própria de nós estarmos fazendo aquilo que nos interessa ou que não interessa. É a vontade própria que você tem de escolher. Tá? Então nós podemos escolher o caminho reto para chegarmos a essa perfeição relativa, ou então podemos escolher caminhos tortuosos, tá? Vamos trilhando aí erradamente pela vida. Aquele que vai pelo caminho reto, ele chega primeiro na perfeição relativa e vai se tornar antes um espírito feliz. Aquele que vai pelos caminhos tortuosos, ele vai chegar um dia também na perfeição relativa, mas ele vai levar muito mais tempo, e nessa caminhada de tropeços, de erros, ele vai acabar sofrendo. Então, é mais interessante que nós sigamos o exemplo e os ensinos de Jesus para chegarmos mais rápido a essa perfeição relativa. Bem, então, na doutrina espírita, nós aprendemos o seguinte, que a caridade e a humildade são as chaves da salvação. Caridade e humildade são as chaves da salvação. Também aprendemos na doutrina espírita que o orgulho e o egoísmo são o caminho da perdição. Então vejam, enquanto a caridade e a humildade são as chaves da salvação, o orgulho e o egoísmo são o caminho da perdição. É aquele ensinamento que Jesus nos fala sobre a porta estreita e a porta larga. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Então, que porta larga é essa aí? São as tentações, as viciações às quais nós estamos sujeitos no dia a dia, porque vivemos num mundo de provas e expiação. Vivemos num mundo onde existe o bem e o mal. E o mal, atualmente, nesse mundo de provas e expiação, ele prevalece sobre o bem. Por quê? Pela omissão dos bons. Mas há mundos mais evoluídos em que o bem, ele prevalece sobre o mal. E nós vamos chegar a essa fase também, a esse patamar. Tá bom? Então, deixemos de lado o orgulho, o egoísmo, as paixões mundanas, as coisas, os nossos instintos ruins. Deixemos tudo isso de lado para nos aproximarmos de Jesus por meio da caridade e a humildade. Duas palavras que ele sempre insistiu em nos ensinar desde que quando esteve aqui encarnado na Terra. Então,
quando se fala em porta larga, quando se fala em perdição, nós nos lembramos da pena eterna, né? A pena eterna. Então, vamos supor que nós tivéssemos apenas uma encarnação. Ora, seria praticamente impossível em uma encarnação, por mais que você vivesse 100 anos, 100 e poucos anos, é muito pouco tempo dentro da eternidade para que você possa sair do estágio de espírito simples e ignorante até chegar ao patamar máximo que é a perfeição relativa. Nesse caminho, você vai certamente cometer erros. Ora, então se você cometer erros, aí Deus vai te castigar para o resto da vida? Vai ficar eternamente sendo punido? Então, se Deus é justo e bom, por que Ele criaria um ser para sofrer o resto da vida? Não é verdade? É questão da gente pensar um pouco. E por isso, então, nós devemos analisar melhor essa questão. Ora, se um pai, uma mãe encarnados, que são seres ainda inferiores, que vivem aqui na Terra, eles perdoam seus filhos pelos erros que eles cometem, sempre estão ensinando alguma coisa para que os filhos possam progredir, querem o bem dele, quem dirá Deus, que é a perfeição absoluta? Ora, se nós, pais e mães, somos imperfeitos, queremos o bem dos nossos filhos, Deus também quer o bem de todos nós. E Deus, lembrando que Ele é a perfeição absoluta. Ninguém mais tem essa perfeição, porque senão seria Deus também. E Deus é único. Então nós chegamos no máximo na perfeição relativa, como Jesus já chegou há tanto tempo. Então, nessa caminhada da nossa criação, como seres simples e ignorantes, até chegarmos ao patamar máximo, que é a perfeição relativa, cometemos erros, equívocos. Usamos mal o nosso livre-arbítrio. Então, se nós não tivermos condições de corrigir numa mesma encarnação, Deus nos dá uma outra oportunidade, que é a reencarnação. Vamos reencarnar para corrigirmos os erros do passado. Tá? Então, assim é que nós vamos nos burilando, vamos nos melhorando, até chegarmos a essa perfeição relativa. Por meio do nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa livre escolha do que fazer ou não, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tá? Há quem não aceite isso, mas é verdade. Ora, se eu faço o bem, eu vou receber o bem. Se eu faço o mal, eu vou receber o mal. Eu sou responsável por todos os meus atos. Então, o plantio é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu posso fazer o que eu bem entender, mas lá na frente eu vou colher aquilo que eu fiz. Se eu fiz o bem, vou receber o bem. Se eu não fiz o bem, fiz o mal, eu vou receber também a minha paga. E é isso nós lembramos aí da lei de causa e efeito, das quais todos nós estamos sujeitos. Todos estamos sujeitos a essa lei de causa e efeito. Não há como fugir dela. Da lei humana, nós até podemos escapar, mas da lei de causa e efeito, não. A gente comete alguma coisa errada, se não nesta encarnação, certamente na outra a gente vai ter de acertar as contas. Então, um item interessante, muito importante para essa casa espiritual que somos nós, é a reforma íntima. Vejam que a gente está batendo nessa tecla aí, porque é muito importante para que todos nós possamos começar a fazer a nossa reformulação moral, a nossa reforma íntima, para algum dia chegarmos nos reinos mais evoluídos, tá? Chegarmos a essa perfeição relativa que a gente tem falado para vocês. Então, a primeira decisão que nós temos de tomar para fazer essa reforma íntima, o que é? É conhecer os ensinos de Jesus, o Evangelho do meigo Rabi Galileu. Temos de tomar conhecimento desses ensinos. Aí vamos tomar conhecimento por meio do estudo, os cursos nas casas espíritas, e também temos aí a internet, que nos ensina bastante. Então, esse é o primeiro passo. O passo seguinte, que eu acho muito mais complicado, mais difícil, é colocar em prática, no dia a dia, no cotidiano, esses ensinos de Jesus.
Isso é difícil. É muito difícil, porque, como eu disse, nós vivemos num mundo de provas e expiação, num mundo onde há muitas vicissitudes e muitas tentações. Mas nós temos de ter fé e perseverança para vencer tudo isso. Por isso, então, Jesus mandou para nós a terceira revelação. A terceira revelação que veio por intermédio do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, eu sei, eu estou vendo aqui que tem gente que é católica, talvez não conheça o que vem a ser esse termo, então nós estamos aqui explicando. O Espírito de Verdade é um grupo de espíritos superiores que veio em nome de Jesus para nos explicar os ensinamentos do meigo Rabi Galileu. Por quê? Apesar de estarmos com toda a tecnologia à palma da mão, temos computadores, tablets, temos smartphones, notebooks, enfim, temos a internet, as redes sociais, mas tem ensinamentos de Jesus passados há mais de 2000 anos e que nós não conseguimos entender até hoje. Bastam vocês lerem o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha. Leiam, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, leia esse capítulo, mas sem as explicações de Kardec, sem as explicações do Espírito de Verdade. Vejam se vocês conseguem entender. Por isso é que Jesus mandou essa terceira revelação. Mandou o Espírito de Verdade para que ajudasse Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, a fazer a codificação da doutrina espírita. Lembrando que a primeira revelação veio com Moisés, quando subiu ao Monte Sinai para receber o Decálogo, os 10 mandamentos. Depois veio Jesus, a segunda revelação. Jesus veio trazer a boa nova, veio trazer o seu evangelho e disse: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Não veio destruir a lei de Moisés, mas veio dar cumprimento a ela. E depois nós temos então a terceira revelação, que é o Espiritismo, ou a doutrina espírita, essa que nós falamos, que foi trazida pelo Espírito de Verdade, esse grupo de espíritos superiores, e que ajudaram Allan Kardec a fazer a codificação. Nós somos espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações. Como eu disse, um mundo onde os vícios e as tentações são muito grandes. Não precisa nem sair de casa. As viciações estão até dentro de casa. Basta ligar a televisão, o rádio, a gente vê um monte de coisa. Então, nós temos como eu disse no começo, antes da gente começar mesmo a live, num bate-papo antes das 8 horas, falei, aproveitemos esse tempo para estudar. Aproveitemos a quarentena para estudar os ensinos de Jesus. Quem não é espírita, pegue a Bíblia. Não, é a mesma coisa. Nós estudamos os ensinos de Jesus que estão na Bíblia Sagrada. Então, estudem, leiam várias obras, vários livros para ganhar conhecimento e dessa forma nós aproveitarmos bem o nosso tempo. Em vez de ficar brigando nas redes sociais aí, que eu tenho visto muitas brigas, muitas discussões, né, por questões políticas, religiosas, enfim, pessoas aí se degladiando, se ofendendo, às vezes até bloqueando umas às outras, por questões que não vale a pena. Então, deixemos isso de lado e vamos evoluir cultural e também espiritualmente. Estudemos os ensinos de Jesus. E a nossa reformulação moral, a nossa reforma íntima, nós dissemos, é difícil de ser feita. Por quê? Porque estamos sujeitos a essas tentações, às vicissitudes e tudo mais. Mas ela não é impossível, porque nós temos o livre-arbítrio, temos a nossa inteligência, temos de ter perseverança para prosseguir seguindo no caminho de Jesus, seguindo o seu evangelho e principalmente praticando isso no dia a dia. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos nos melhorar assim drasticamente. Mas aos poucos a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo e quando a gente menos espera, já vemos que subimos muitos degraus na escalada evolutiva, com o uso da inteligência e do livre-arbítrio. A prova disso
A prova de que nós podemos evoluir está na própria Bíblia. Falei aqui, nós sabemos que temos pessoas católicas aqui de outras religiões que não são espíritas. Então, na Bíblia tem essa passagem de Jesus. Vejam lá. Ele está com os seus apóstolos e olha para eles e diz assim: vós sois deuses. Vós sois deuses. Está em João capítulo 10, versículo 34. Depois ele arremata dizendo: podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. João capítulo 14, versículo 12. Eu sempre achei que essa primeira frase, vós sois deuses, fosse uma afirmativa. Mas não. Eu peguei a Bíblia Sagrada, que me foi dada por um irmão evangélico, me deu com muito carinho, autografou e tudo mais. Então peguei a Bíblia e fui dar uma pesquisada. Não é uma afirmação, ele não diz vós sois deuses, ele faz uma pergunta. Existe uma interrogação aí. Ele pergunta, vós sois deuses? Pergunta para os apóstolos. Depois aí sim ele afirma, podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. Tanto é verdade isso, que depois de sua desencarnação, os próprios apóstolos conseguiram curar muitas pessoas. Foi incumbido a Simão Pedro continuar com o cristianismo na terra. Ele mesmo, Simão Pedro, curou muitas pessoas, Mateus também, entre tantos outros, Paulo de Tarso e outros mais, Barnabé e outros. Então, vejam que eles também conseguiram curar pessoas. Coisa que só Jesus fazia quando estava encarnado. Então, nós também temos condição de chegar no mesmo patamar de Jesus, porque Deus, ele nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos chegar àquela perfeição relativa que nós já falamos para vocês. Mas observem, nessa passagem de Jesus, ele diz o seguinte, ele faz a pergunta, vós sois deuses? Mas podem procurar na Bíblia. A palavra deuses está com D minúsculo, tá? Porque Deus com D maiúsculo, somente o Pai Celestial que está no céu, tá bom? Então existe uma grande diferença aí, Deus com D minúsculo e Deus com D maiúsculo, tá bom? Vamos lá. Então, dentro dessa temática toda aí, eu me lembro que certa feita, eu estava, já faz um bom tempo isso, eu estava sonhando com a guerra. Toda noite eu sonhava com guerra. Eu era do exército, então eu estava guerreando, nós estávamos perdendo a guerra, eu então me refugiava nas trincheiras, me escondia do inimigo, mas o inimigo ia lá e me achava. E era um sufoco muito grande. Eu acordava assustado no meio da madrugada. Até que um dia eu fui falar com o nosso saudoso e querido doutor Reinaldo Leite, para quem não conheceu, um dos maiores expositores, um dos maiores oradores espíritas que eu conheci. Fiz parte da sua equipe por algum tempo, acompanhando-o nas palestras na capital de São Paulo e aprendi muito com ele, muito mesmo, tanto que tomei muito puxão de orelha também. Mas ele fazia isso com todo carinho e amor para me ensinar. Então, comentando isso com ele, sobre esses sonhos, esses, na verdade, pesadelos que eu tinha, ele me disse que eu estava frequentando um curso na espiritualidade. Durante o desdobramento espiritual, na hora do sono físico, eu, em perispírito, me deslocava para a espiritualidade e estava frequentando um curso com o Dr. Hans Ruttendorf. Hans Ruttendorf, um espírito alemão já desencarnado, estava nos ensinando justamente essa questão da guerra. Mas não a guerra essa que eu citei do sonho, de um ficar matando o outro, dando tiro. Mas a guerra, a maior que nós devemos enfrentar, sabe qual é? É a guerra íntima, aquela conosco mesmo que nós temos de enfrentar as nossas dificuldades. Então, essa é a maior guerra e é esse ensinamento que o Dr. Hans Ruttendorf estava me passando durante os meus deslocamentos espirituais no sono físico. Nessas nossas pesquisas, acabei encontrando uma história muito bacana, muito legal, que eu estou trazendo para vocês, está dentro desse contexto da casa espiritual, da reforma íntima, da guerra interior que nós travamos conosco mesmo. E tem o seguinte título, Os Maiores Inimigos. Os Maiores Inimigos. E começa assim.
Certa feita estava Simão Pedro e Jesus de Nazaré, estavam caminhando pela estrada que vai de Cafarnaum até Magdala. Em determinado momento, Simão Pedro olha para Jesus e faz a seguinte pergunta: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? E logo ali à frente, Simão Pedro percebeu que alguém se esgueirava pelas folhagens, por trás das folhas das figueiras, porque a figueira era uma árvore muito comum naquela época de Jesus na Palestina. Achava ele, Simão Pedro, que se tratava de um fariseu. Os fariseus eram inimigos encarniçados de Jesus, porque não gostavam do mestre. Eles dominavam o povo por meio da religião, porque sabiam a Torá, e o povo não sabia nem ler e escrever. Então eles dominavam o povo por meio da religião, assim ganhavam sua vida, ganhavam muito dinheiro. E veio Jesus para trazer a boa nova, abrir os olhos daqueles homens e mulheres daquela época. Então os fariseus não gostavam de Jesus. E Simão Pedro achou que fosse um intruso, um espião fariseu que estivesse ali por trás das folhagens e dirigiu a essa pessoa que ele achava que era o fariseu, dirigiu palavras ásperas. Mas, para sua grande surpresa, quem lhe aparece ali é André. André, o próprio irmão consanguíneo de Simão Pedro, que era pescador também. André sai de trás das folhagens para se reunir com Jesus e Simão Pedro naquela estrada. Então Jesus olha calmamente para Simão Pedro e diz: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. O medo é um adversário terrível. E continuaram a sua caminhada. E naquela estrada de Cafarnaum até Magdala, eis que eles encontram um levita. O levita era um padre da tribo de Levi. E ele então passa a recitar as passagens da Torá para Simão Pedro, para Jesus e para André. Só que Simão Pedro não teve paciência. Ele acabou discutindo, brigando com esse levita. E o levita então saiu correndo, amedrontado com Simão Pedro. O mestre calmamente olha para Simão Pedro e diz: Pedro, alerta-te, porque a cólera é um perseguidor cruel. A cólera é um perseguidor cruel. E continuaram então a sua caminhada. E aí, eis que eles encontram Teofrasto. Teofrasto era um mercador, um vendedor de perfumes naquela época. E eis que Teofrasto passa a informação para eles de que um certo Zeconias, que tinha sido um leproso, curado por Jesus, esse Zeconias estava na cidade de Jerusalém, praguejando contra o mesmo mestre, contra o mesmo Jesus que o havia curado, e estava fazendo falsas alegações, falsas acusações para com Jesus. Lembrando que a lepra, hoje conhecida como hanseníase, era uma doença incurável naquela época. E Jesus havia curado Zeconias e ele estava em Jerusalém falando mal e fazendo falsas acusações contra o mestre. O pescador Simão Pedro não se conteve. Ficou muito furioso, muito nervoso, dizendo que Zeconias não passava de um ingrato e amaldiçoou Zeconias por isso. Não estava sabendo agradecer aquilo que Jesus havia feito por ele. E então o Pedro estava nesse nervosismo todo e Jesus lhe pergunta: Pedro, quantas vezes perdoarás o teu inimigo? Então Simão Pedro respondeu: até 70 vezes 7. Aqui cabe um adendo, né? Esse ensinamento de Jesus de perdoar 70 vezes 7, se nós pegarmos um papel com caneta ou lápis ou mesmo uma calculadora, fizermos as contas, 70 vezes 7 dá 490. Mas nós sabemos que Jesus falava por parábolas, usava de alegorias, figuras de linguagem. Então, alegorias. E então não foi isso exatamente que Jesus quis dizer, porque senão, se nós perdoarmos 490 vezes, a partir dali não precisamos perdoar mais ninguém, certo? Não foi isso que ele quis dizer, não. Emmanuel traz o ensinamento para a gente, explicando que
nessa passagem, nesse ensino de Jesus, ele quis dizer o seguinte, que devemos perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que nos é feita. Cada ofensa. Então, se a pessoa nos ofende uma vez, perdoamos 70 vezes 7. Ofendeu 2 vezes, perdoamos 70 vezes 7. Ofendeu 3 vezes, mais 70 vezes 7. Então, devemos perdoar ilimitadamente. É isso que Emmanuel explica para nós o ensino de Jesus, tá bom? Então, Simão Pedro sabia disso, tanto que respondeu até 70 vezes 7. Mas ele, no momento, não colocou em prática. Se esqueceu, se deixou levar pelo nervosismo e estava praguejando contra o homem. E Jesus, então, lhe diz, a dureza é um carrasco da alma. A dureza é um carrasco da alma. E continuaram eles na estrada de Cafarnaum até Magdala, caminhando. Eis que em determinado momento eles encontram Rufo Gracchus. Rufo Gracchus era um velho romano semi-paralítico e que, vendo-os, lhes dirige um sorriso desdenhoso, um olhar sarcástico. Então, ele estava sendo levado pelos seus escravos fortes, porque era semi-paralítico. E Simão Pedro, vendo, então, aquela afronta, ele disse, desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Ou seja, Simão Pedro queria forçar Rufo Gracchus a aceitar Deus em seu coração. E Jesus calmamente então lhe faz uma pergunta. Por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai, ou seja, se Deus nunca se impôs a ninguém? Ora, quem somos nós para impor alguma coisa a uma outra pessoa? É por isso que Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu a inteligência e o livre-arbítrio para que nós pudéssemos evoluir por conta própria. E não Ele, Deus, o Pai Celestial, nos forçar a alguma coisa. E quem era Simão Pedro para ficar forçando Rufo Gracchus, o romano semi-paralítico? Vejam, mais um ensinamento de Jesus. E ele termina então dizendo para Simão Pedro, a vaidade é um verdugo sutil. A vaidade é um verdugo sutil. Então vejam, mais um ensinamento que Jesus passa para Simão Pedro naquela estrada. E continuaram a sua caminhada até chegar a uma pequena e modesta hospedaria de Aminadab. Aminadab era um seguidor dos ensinos de Jesus, muito simpático à boa nova de Jesus. E havia ali uma mesa, então, nessa mesa havia um homem chamado Zadias. Zadias era um liberto de Cesareia, era um preso que tinha sido libertado na cidade de Cesareia e estava ali na hospedaria de Aminadab e começou a comentar sobre os acontecimentos políticos daquela época, falar de Roma principalmente. Simão Pedro gostou, tanto que sentou-se com ele e os dois começaram então a falar de Roma, falar do imperador, principalmente falar mal do imperador, porque os romanos dominavam os judeus e os judeus não gostavam dos romanos. Então Simão Pedro gostou daquela conversa e ficaram os dois ali naquele bate-papo. Terminada então essa conversa, Jesus se aproxima de Simão Pedro e faz a seguinte pergunta. Pedro, você já esteve alguma vez em Roma? E Simão Pedro responde, não, eu nunca estive lá. Aí então, Cristo calmamente lhe diz assim, falaste com tanta desenvoltura sobre o imperador que quem ouve pensa que você é amigo íntimo dele. E aí lhe faz mais uma advertência. Estejamos convictos de que a maledicência é um algoz terrível. A maledicência é um algoz terrível. Mais um ensinamento que Jesus passa para Simão Pedro. Então, Jesus termina dizendo assim para Simão Pedro. Pedro, há precisamente 1 hora, você me perguntou qual era o domicílio dos nossos maiores inimigos. Onde encontrar os nossos maiores inimigos? Os nossos maiores adversários. De lá para cá, nessa 1 hora,
você encontrou 5 deles, 5 desses adversários, 5 desses inimigos, que são o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. 5. 5 desses inimigos você encontrou no caminho pela estrada. E disse, os nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração, ou seja, dentro de nós. Dentro de nós que estão os nossos maiores inimigos. E sorriu finalizando, dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Ou seja, nós precisamos vencer os nossos defeitos, os nossos maus instintos, os pensamentos negativos para nos tornarmos espíritos puros como Jesus já o é há muito tempo. Essa história é uma mensagem extraída do livro Luz Acima, de Chico Xavier, ditado pelo irmão X. Então, eu encontrei essa história muito interessante e veio bem a calhar com o tema que nós estamos falando, sobre reforma íntima, sobre a guerra interior que nós temos de fazer para vencermos as nossas dificuldades. Vamos lá. Então, essa reforma íntima, ela é muito importante para nós, porque a nossa casa espiritual, ou seja, nós precisamos estar em dia com os ensinos de Jesus e com as leis divinas, para que, quando nós formos chamados para a espiritualidade, nos apresentarmos da melhor forma possível. Essa reformulação moral, a nossa reforma íntima, não é uma coisa fácil de se fazer. É muito difícil, mas aqueles que se propõem e conseguem vencer as vicissitudes, as tentações, os maus instintos, quando passarem para o plano espiritual, já estarão num grau de evolução muito maior. E Emmanuel, como dissemos, ele, nesse livro Vinha de Luz, ele faz uma comparação da casa de alvenaria com a nossa casa espiritual, ou seja, com o nosso corpo físico, tá bom? De uma forma muito inteligente para que a gente pudesse entender, tá? Então, a nossa edificação tem de estar embasada no Evangelho de Jesus. E ele também diz que são pouquíssimas as casas que recebem um bom tratamento. São pouquíssimas as casas que têm zelo. Assim como nós, a nossa casa espiritual também. Muitas vezes a gente não cuida bem da nossa casa espiritual, não cuida bem do nosso corpo físico e a gente paga por isso. Então, a nossa casa espiritual, ela tem de se transformar num verdadeiro templo sagrado. Um templo sagrado de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e as nossas palavras, sempre voltadas para o bem. Cabe a nós, então, cuidar muito bem do nosso corpo físico, isso nós temos de fazer, mas não podemos nos esquecer de cuidar também do corpo perispiritual. Para quem não é espírita e está assistindo, o perispírito é o corpo fluídico do espírito, que acompanha o espírito na sua jornada evolutiva, tá? O corpo físico, quando a gente desencarna, fica aqui na Terra, o perispírito prossegue com o espírito para o plano espiritual. Então temos de cuidar do nosso corpo físico, temos de cuidar do nosso perispírito e temos de cuidar também do espírito para que um dia cheguemos a essa perfeição relativa. Isso é uma obrigação nossa, é uma obrigação que nós assumimos conosco mesmo, porque Deus nos criou simples e ignorantes para que nós chegássemos a essa perfeição de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas atitudes. E assim, seguindo o Evangelho de Jesus, praticando o amor e a caridade, nós, algum dia, estaremos com o Mestre Galileu no reino celestial, nos mundos celestes ou divinos, onde vivem os espíritos da esfera crística, onde o mal sequer existe em pensamento. Algum dia estaremos com Jesus num mundo desse. Então nós terminamos a nossa live agora, tá? São 8h44 e agradeço a participação de todos vocês que estão me vendo aqui ao vivo, aqueles que vão me ver, tem muita gente que está em reuniões com outras casas espíritas ou mesmo do trabalho e vão me assistir depois aí pelas redes sociais, tá bom? Agradeço bastante e rogo a Jesus de Nazaré
que abençoe todos vocês, todas as suas famílias, que todos vocês tenham uma excelente noite, com muita paz, muita alegria, muita saúde e energia positiva. E assim possam amanhecer na quarta-feira, que é amanhã, um dia muito melhor do que hoje, com muita fé e muito amor no coração. Tá? Quem quiser contato comigo, que não tiver ainda contato comigo, no Facebook é só digitar meu nome, Aloísio Rocha, Aloísio com U e com S, tá? Aloísio Rocha, tá? Digita lá meu nome, peçam amizade, mas não se esqueçam de mandar uma mensagem dizendo que vocês assistiram a esta live hoje, dia 16 de junho de 2020, tá? A Casa Espiritual. Mandem a mensagem dizendo que assistiram a esta live para eu saber de quem se trata. Fica mais fácil, então, a gente aceitar a amizade para trocarmos figurinhas, trocarmos conhecimentos e aprendermos juntos sobre o Evangelho de Jesus, tá bom? Agora, eu vou pedir para que todos vocês fechem os seus olhos nesse momento, mantendo a imagem de Jesus em suas mentes, agradecendo por esse momento que estamos irmanados em seu nome, mantendo a figura de Maria Santíssima, sua mãe, Maria de Nazaré, e suas servas, os espíritos da esfera crística, e dessa forma nós vamos congratulando com a espiritualidade superior, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela inteligência, pelo livre-arbítrio, por essa casa espiritual que Ele nos deu, permitindo a nossa encarnação aqui na Terra para que pudéssemos cumprir as nossas tarefas, resgatar os nossos equívocos do passado, nos transformando em espíritos melhores, espíritos que algum dia chegarão à perfeição. E vamos vibrando por todas as pessoas que estão adoecidas, com Covid ou não, internadas ou não, aquelas pessoas que estão com alguma doença, que possam nesse momento receber as nossas vibrações, as nossas emanações de amor, de carinho, de paz e de saúde, para que possam se recuperar o quanto antes, voltarem para o seio de suas famílias, para aqueles que estão internados. Temos muitos irmãos entubados com Covid-19. Então, que essas pessoas recebam o dom da cura, de acordo com a fé e o merecimento de cada um. Vibramos também pelas pessoas, os nossos irmãos e irmãs que estão com algum problema muito grave. Às vezes um problema de ordem pessoal, de relacionamento conjugal, ou mesmo um relacionamento interpessoal, no trabalho, na escola, dentro do lar. Uma dívida financeira, alguma coisa nesse sentido. Às vezes a pessoa entra em desespero, entra em colapso nervoso, emocional, e muitas vezes, de uma forma irracional, acabam cometendo erros gravíssimos, tomam decisões drásticas que vão repercutir no seu futuro e também vão repercutir na vida daqueles que estão ao seu redor. Que essas pessoas, todas elas que estão adoecidas e as que estão com algum problema grave, possam encontrar as saídas, as soluções para as suas problemáticas e que possam principalmente encontrar no Evangelho de Jesus o acalento, a esperança, a fé, o carinho e a certeza de um novo amanhecer, de que tudo irá melhorar, porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, que não entrem em desespero, que possam aceitar as dificuldades de forma resignada, sem se revoltar contra ninguém, mas procurando se acertar, procurando corrigir a sua casa espiritual para que não passem mais por tais dificuldades. Nos lembramos de todas as pessoas que divulgam a sua religião, independente de qual seja. Existem pessoas que têm um conhecimento um pouco mais aprofundado. Essas pessoas precisam também de emanações, de vibrações,
para que encontrem forças morais, físicas e espirituais para continuarem na divulgação da sua religião, ajudando assim a todas as pessoas a compreenderem os ensinos e se melhorarem para que todos nós possamos estar com Jesus na esfera crística. E assim, nós agora partimos para a prece de encerramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amém. Muito obrigado por todos vocês me aturarem nesta noite. Que Deus abençoe vocês e que possamos nos encontrar em mais uma live. Estou vendo aí que tem 26 pessoas, 25 agora, pessoas que nos acompanharam. Então, com certeza, essas pessoas vão passar esse vídeo para frente, porque o intuito é esse, é passar o vídeo para frente para que mais pessoas tenham conhecimento e assim tenham, então, consigam vencer a pandemia, vencer a quarentena de forma inteligente e de forma resignada também. Uma boa noite a vocês. Fiquem com Jesus, esse que está atrás de mim aqui. Fiquem com ele. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus assim o permitir.